capítulo 11, versículo 17. Vamos estar fazendo menção de alguns versículos aqui. Aleluia. Fala assim: nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado que havia divisões entre vós, quando vos reuni na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque aos que comeste, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também que não se embriague. Não tendes, porventura, casa onde come e bebe? Ou menospreza a igreja de Deus? Envergonhai-vos, que nada tenho que vos direi. Louvoei nisto, crendo que não vos louvo. Amém? Porque eu recebi do Senhor, que também nos entreguei o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, graças te damos, Senhor, nesta noite, pela tua palavra, pelo Senhor, meu Deus, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito, Senhor, meu Deus, até aqui. Senhor, tudo pertence a ti, tudo, ó Pai, Senhor, meu Deus, é para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, meu Deus, nós sabemos, ó Pai, compreendemos, Senhor, dos louvores, a adoração, Senhor, para exaltar o teu santo nome. Senhor, meu Deus, e a tua palavra, Senhor, meu Deus, ela nos edifica, a tua palavra, Senhor, nos ensina o caminho. Senhor, meu Deus, e nesta noite, ó Pai, toma a direção. Senhor, meu Deus, toma o coração do teu povo para receber a tua palavra, Senhor. Senhor, meu Deus, e esta palavra, ela venha sobre nós como um manancial de água viva, Senhor, que jorra para a vida eterna. Senhor, meu Deus, nesta noite nos fortifica, abre a nossa visão espiritual e o nosso entendimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Podem ser assentados, dando glória a Deus, exaltando o nome santo do Senhor. Aleluia, porque Ele se faz presente em nosso meio. Aleluia. Estava meditando esses dias na palavra do Senhor. Assim que começou o projeto, projetando a mesa, né, nós começamos uma campanha de oração na madrugada, e eu acho interessante que uma semana antes nós estávamos também com o mesmo propósito, às 3 horas da manhã, com alguns irmãos da posse na madrugada. E foi tão de Deus que quando nós viemos aqui, que a irmã mencionou que a oração seria na madrugada, às 3 horas, aleluia, o Senhor colocou a palavra no meu coração. E quando o pastor colocou lá no grupo, eu ainda passei a mensagem para ele, falei: pastor, é eu mesmo que vou ministrar? Pastor, é o Senhor mesmo, pastor Chato. Falei: então amém. Porque o Senhor já tinha me dado a palavra, o Senhor, aleluia, já me direcionou. Por que isso? E o Senhor me deu a palavra, irmão, e me deu também o tema dessa palavra: reconhecendo quem eu sou na mesa do santo. Aleluia. Reconhecendo quem eu sou na mesa do santo. Nós olhamos para a palavra do Senhor. Jesus, ele escolheu todos os seus discípulos. O Senhor ensinou, o Senhor doutrinou eles. E eu acho interessante que nós vamos ver Paulo escrevendo nas suas cartas e mencionando sobre o santo, né? Nós vamos ver em Filipenses, vamos ver em Gálatas, vamos ver em Romanos, falando sobre os santos do Senhor. Quando ele vai direcionar sobre o santo, ele está falando do povo de Deus, ele está falando da igreja do Senhor que estava naquele lugar servindo a Deus. Aleluia. Um povo que tinha de fato convertido ao coração ao Evangelho, tinha confessado Jesus Cristo como o único suficiente
suficiente e salvador da tua vida. Então nesta noite eu já quero abrir um parênteses aqui e quero te dizer: eu e você somos os santos do Senhor, que estamos, aleluia, assentados à beira da mesa. Eu e você somos os santos da qual o Senhor nos escolheu na noite de hoje para participar do corpo e do sangue do Senhor, aleluia. Mas aqui o Senhor, Ele me deu uma palavra aqui em Coríntios, e eu estava meditando nessa palavra, lendo ela, estudando, aleluia, sobre a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios ficava ali na cidade de Coríntios, irmão, aleluia. Nós vamos ver Paulo escrevendo 2 cartas direcionadas a Coríntios, aleluia. Mas o que me chama a atenção é que lá atrás, Paulo era um homem que perseguia. Paulo era um homem que perseguia os cristãos do Senhor. Uma certa hora, Paulo ele pega carro, monta nos seus cavalos, chama a comitiva de gente e vai em direção a Damasco. Eu acho interessante que ele vai em direção a Damasco atrás de perseguir os cristãos do Senhor, perseguir o povo que servia a Deus, perseguir os santos do Senhor, que fazia a obra do Senhor, que adorava o Senhor, que reconheceu quem era Jesus Cristo. Eu acho interessante que a palavra diz que quando ele chega próximo a Damasco, quando ele chega na cidade, quando ele chega no caminho, aleluia, aparece uma voz, um resplendor de luz, aleluia, e ele cai sobre terra, ele bota, aleluia, sobre o chão, com o seu rosto no chão, aleluia, e a palavra brada no resplendor de luz fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aí, aleluia, a palavra vai dizer que ele fala assim: quem és tu, Senhor? Quem és tu? Quem és tu? E ele fala: esse sou eu, Jesus Cristo, a qual você persegue os meus filhos, os meus cristãos. E ali eu entendo, irmão, que quando ele cai por terra, quando ele cai, aleluia, ali, aleluia, há uma convenção imediata, porque ele creu, ele conhecia a palavra do Senhor, aleluia. Nós vamos ver em algumas escrituras, Paulo declarando que ele era fariseu, que ele era conhecedor da palavra do Senhor, aleluia. Ele era conhecedor, mas não era praticante. Ele era conhecedor, entendia da lei, ele entendia do Torá, aleluia, mas ele não compreendia, aleluia, o que aquele povo fazia. Ele não compreendia o Deus que Estevão adorava. Ele não compreendia que quando Estevão estava sendo apedrejado, Estevão olhava para o céu e via o céu aberto. Então ele não entendia, aleluia, não cria naquilo, ele queria matar. Mas eu quero te dizer que à beira, no meio do caminho, o Senhor se revelou para ele. No meio do caminho, o Senhor se revelou para ele e fez com que ele cresça no Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero te dizer nesta noite, se você está no caminho, se você ainda não teve a experiência, aleluia, com Jesus Cristo de Nazaré, mas nesta noite eu quero te dizer algo da parte do Senhor. Quem está no caminho não está sujeito de fato conhecer quem é Jesus. Quem está no caminho está de fato, aleluia, aleluia, para conhecer de fato quem é Cristo, a qual nós procedimos, a qual nós falamos, a qual nós pregamos, a qual nós louvamos aqui, dizemos que Ele é santo, santo e reina sobre nós, aleluia. E muitas das vezes quando nós saímos daqui, com nossas atitudes fazemos totalmente errado do que nós pregamos, do que nós falamos, aleluia. Paulo ele entendia, ele conhecia a palavra, mas não conhecia Jesus, aleluia. Mas quando ele crê, quando ele se converte, agora de perseguidor, Paulo vira pregador. Eu acho interessante que quando os discípulos ouvem falar que Paulo está pregando, Pedro, até mesmo Pedro, ele vai lá para ver com seus olhos, com seus próprios olhos, os sinais a qual Deus fazia sobre o intermédio da vida de Paulo. E aí o ministério de Paulo ele abrange, ele começa a pregar. Ele começa a pregar e abrir igrejas. Aonde Paulo ele passa, ele abre a congregação. Nós vamos ver que ele escreve várias cartas para as congregações aonde ele passava. E me chama a atenção que agora o tempo vai passando. A igreja de Coríntios era uma igreja muito grande, uma igreja muito conhecida. Quem passava ali por Coríntios, na cidade de Coríntios,
aleluia, olhava para aquela igreja a qual era edificada, olhava para aquela igreja a qual Paulo tinha instruído os irmãos. Alguém olhava e falava assim: eu sou obreiro daquela igreja. Alguém batia no teu peito, aleluia, tinha prazer de dizer que era obreiro daquela igreja, aleluia. Nós vamos entender aqui que em Corinto, aquela igreja, no tempo quando ela nasce, aquela igreja era fervorosa, é uma igreja completa, uma igreja, irmão, que orava, uma igreja que buscava, uma igreja que jejuava, aleluia, uma igreja que tinha os dons do Espírito Santo agindo no meio dela. Então, quem olhava, aleluia, passava pela cidade de Corinto e olhava para alguém que se denominava santo, que denominava obreiro daquela igreja, e falava: se você conhece a igreja aqui de Corinto, alguém vai falar: eu sou obreiro de lá. Aleluia, alguém olhava e falava assim: eu sou obreiro de lá, e falava com prazer. Mas no decorrer do tempo, a palavra do Senhor vai dizer que a igreja de Corinto, ela começa a entrar num acomodismo. A igreja de Corinto, ela começa a crescer, aleluia, e agora a igreja de Corinto, aquilo que Paulo tinha ensinado, aquilo, aleluia, que é verdadeiro, aquilo que Paulo tinha trazido do Torá e aplicado para eles começam a esquecer, aleluia, eles começam a esquecer da palavra, da escritura, e agora eles começam a fazer tudo, aleluia, em volta de si, o seu bel prazer, aleluia. Eles começam a fazer, irmão, tudo que dá vontade. Agora eles se esquecem de quem eles serviam. A igreja de Corinto, ela vai esquecer da liturgia dos cultos, a qual eles se reuniam naquele dia e adoravam o nome santo do Senhor. E eu acho interessante que Paulo, quando ele vai escrever aqui ao Corinto, ele fala: nisso, porém, eu não vos aprecio em nada, eu não glorifico em nada em vós. Porque o que Paulo estava sabendo da igreja de Corinto para Paulo era vergonhoso. Mas eu acho interessante que, da mesma forma que Paulo, aleluia, ele está estudando, da mesma forma que Paulo, aleluia, está escrevendo para a igreja de Corinto, Paulo também tem um remédio para sarar a igreja. Aleluia. Da mesma forma, irmão, muitas das vezes na nossa caminhada nós andamos, aleluia, segundo as nossas vontades, segundo os nossos preceitos, aleluia. Mas eu quero te dizer, enquanto o Espírito Santo do Senhor estiver sobre a face da terra, Ele ainda tem o remédio para a tua alma, Ele ainda tem a solução para a tua vida, Ele ainda tem direcionamento para a minha casa, para a tua casa, irmão, aleluia, porque o Senhor não nos chamou como igreja, como santos lavados, para nos deixar perecer, aleluia. Mas Paulo, como homem de Deus, ele começa a escrever e a notificar sobre Corinto o que estava acontecendo, aleluia. E agora, interessante que quando ele vai falar sobre isso, lá em Corinto, tinha uma festa conhecida como a festa Ágape. E essa festa, irmão, ela tinha um nome também, uma festa do amor. Os irmãos, eles se confraternizavam no templo. O que é isso? Os irmãos, os antigos da fé, eles se reuniam no dia da ceia, e cada quem levava um prato, e ali eles entravam em comunhão e participavam da alimentação. Mas aqui, como eu falei, que os irmãos de Corinto esqueceu da liturgia do culto, ele esqueceu, aleluia, do amor e da comunhão uns para com todos. E a igreja de Corinto, ela era muito cheia, era muito grande, e tinha gente, irmão, de todo tipo. E eu acho interessante que aqueles que eram de posse, eles levavam os seus alimentos, colocavam sobre a mesa, colocavam os seus vinhos, e ali mesmo eles comiam.
E às vezes talvez alguém que não tinha uma condição financeira para participar daquele banquete, talvez eles traziam alguma coisa colhida na sua horta, no seu trabalho, no dia a dia, e vinha com a esperança de comer algo diferente, de alguém que tinha posse, que ia pôr na mesa, e ele tinha a oportunidade de comer algo. Mas só que ali, eu olho que a igreja de Corinto, eles começaram a menosprezar aquele povo. Eles começaram a largar de lado, irmão, deixar de lado o amor, a comunhão. E isso, alguém vai notificar Paulo, vai escrever, ou vai até mesmo até Paulo, para que Paulo venha ter ciência que aquilo que era louvável entre os irmãos, sobre a comunhão, sobre aquele banquete, agora é caso dentro da igreja de humilhação para alguns irmãos. E eu acho interessante que nesta manhã, nós estudando aqui em João capítulo 13, na MD, o que mais foi falado sobre o amor, sobre a comunhão. E a Santa Ceia, irmão, ela representa isso: amor, comunhão. A Santa Ceia, ela não é um ritual de todo o primeiro mês, do primeiro dia do mês, que nós entramos na igreja para simplesmente cumprir mais um ritual. Não. A Santa Ceia do Senhor, ela é uma ordenança, assim como o batismo é uma ordenança. E eu acho interessante que Jesus, ele ensina para os seus discípulos. Nós vamos ver nos 3 evangelhos, Jesus ensinando sobre a ceia e confraternizando com os seus discípulos. E nós falamos hoje também o processo de quem era maior se humilhar em forma de servo como menor. E a igreja de Corinto, ela era exortada, era ensinada para isso, para servir. Uma igreja para servir. Eu e você, irmãos, estamos na igreja não para ser melhor do que ninguém. Nós estamos aqui na forma de servo. Porque se nós olharmos na palavra do Senhor, o próprio Jesus, ele se colocou na posição de servo. Aleluia. Até no dia, irmão, que ele foi batizado, até no dia, irmão, que ele foi findado na cruz do Calvário, Jesus, ele foi como servo. Aleluia. E Paulo, ele vai escrever para nós: sejai meus imitadores, assim como eu sou. Glória a Deus. E nós estamos aqui, irmão, para imitar Jesus Cristo. Ou se você não dá conta de imitar Jesus Cristo, imita, assim como Paulo estava descrevendo: imita a mim, porque eu sou imitador de Cristo. Espere em mim. Eu acho interessante que agora Paulo, ele vai saber que aqueles irmãos estão numa posição de humilhação. O amor da igreja já se acabou. Já não tem mais aquele amor, já não tem mais aquela comunhão. Aleluia. Mas quando eu olho no versículo aqui, irmão, 24, no 23, Paulo, ele vai notificar que está sabendo de tudo, mas Paulo também vai colocar na posição como homem, como servo de Deus, aleluia, como homem que tem comunhão com Deus. Ele vai falar assim: porque eu recebi do Senhor. Aleluia. Paulo, ele recebeu, não foi de Pedro, não foi de João. Paulo, ele não recebeu de alguém que talvez auxiliou ele, não, Pedro. Aleluia. Paulo, ele vai falar assim: eu recebi do Senhor. Talvez Paulo, quando estava lá montando tenda, irmão, Paulo, quando ele estava lá isolado pelos apóstolos que não queria receber ele como apóstolo, mas ele estava ali fazendo tenda e pregando a palavra do Senhor. Talvez, aleluia, numa noite escura, o próprio Cristo se revela para ele e fala: Paulo, aleluia, porque eu, na noite em que fui traído, eu tomei o pão, aleluia, e peguei o cálice e falei: este é meu corpo que é dado por vós, e este é meu sangue que foi derramado por vós, fazer isso em memória de mim. Ensina isso, notifica a igreja. Porque muitas das vezes, irmão, tem pessoas
Tem pessoas que confessam Jesus, mas não sabem a importância que é a ceia do Senhor. Olha simplesmente para o pão e para o cálice e fala: é normal, é algo natural. Não. Eu posso olhar para essa palavra e ver o próprio Cristo se revelando para Paulo. Aleluia. O pão, irmão, um pão vivo, aleluia. Assim como, aleluia, ele fala, Jesus, ele falou várias vezes que ele é o pão vivo, que veio para nos alimentar, ele veio para nos fortalecer, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas a igreja de Corinto, ela estava com seu ego elevado, porque nada faltava. Aleluia. Mas quando eles começaram a menosprezar os pequenos, quando eles começaram a fazer aquilo que não era da vontade do Senhor, sabe o que o Espírito Santo fez? Foi para fora. Mas nós vamos olhar, aleluia, que a porta que o Senhor abre, o inferno, ela não pode prevalecer. Aleluia. E nós vamos olhar que Paulo, ele começa a notificar, e ele começa a escrever, ele começa a exortar a igreja, sabe para quê, irmão? Para a igreja continuar a voltar, aleluia, práticas, aleluia, das escrituras, voltar, irmão, a comunhão com o Senhor, voltar a comunhão com o Espírito Santo de Deus, aleluia, ser de novo, aleluia, aquilo que Paulo ensinou, aquilo que alguém que viciava, olhava e escutava falar daquela igreja. E alguém que batia no peito e tinha prazer de participar, fala: eu sou de lá. Glória a Deus. Aleluia. E essa igreja hoje não sou eu e você. Eu e você, muitas das vezes, quantas das vezes, irmão, quando eu me converti, porque eu não tive ninguém para me doutrinar, para me ensinar. E muitas das vezes tocava no corpo, no sangue de Cristo, indignamente. E um dia, o próprio Espírito Santo do Senhor começou a falar comigo. E quantos nos dias de hoje acham que simplesmente comer o pão, beber do cálice, é simplesmente cumprir com um ritual? Nós não estamos fazendo um ritual, irmão. Aleluia. Nós estamos fazendo aquilo que o próprio Cristo fez, aleluia, há quantos anos atrás e deixou para nós no dia de hoje. Aleluia. Nós estamos lembrando, irmão, aleluia, da crucificação de Cristo, e também lembrando da vitória de Cristo, da ressurreição dele, a vitória dele sobre a morte. Então é noite de eu e você nos alegrar, é noite de eu e você abrir o nosso coração e o nosso entendimento e falar: Senhor, nós estamos gratos por tudo, nós estamos gratos, Senhor, pela tua vitória na cruz, por tu ter nos alcançado, por ter nos libertado e nos ter colocado na posição de santo. Mas na posição de santo, irmão, tem que buscar a santificação. Não é santo que fica em cima do pedestal, de uma parede, não, é santo, irmão. Santo. Alguém que se santifica, alguém que se renuncia, alguém que se separa para Deus, alguém que se renuncia à sua vontade, alguém que deixa a sua vontade própria para fazer a vontade do Senhor, para fazer, aleluia, aquilo que o Espírito Santo, muitas das vezes na manhã, aleluia, quando nós levantamos e botamos os pés sobre o chão e ele sopra no nosso ouvido e fala: faça isso, filho. Muitas das vezes nós ignoramos. Muitas das vezes o Espírito Santo, quando nós levantamos, o Espírito Santo fala: ora, jejuma. E nós falamos: isso é de mim, isso é de mim mesmo. E vestimos a nossa roupa, entramos em nosso carro e começamos a nossa vida cotidiana. E eu acho interessante que quando nós meditávamos em 1 João, ali, são os requisitos sobre o amor, sobre busca, sobre santificação, sobre pureza, sobre nos renunciar
para fazer a vontade do Senhor. E quando fala de propósito, quando fala de nos renunciar, quando falamos de buscar, pagar preço, irmão, muitas das vezes nós não queremos. Mas quando falamos que é para fazer algo do nosso ego, algo para aumentar o nosso ego, algo para que nós viemos ser reconhecidos, nós queremos. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra os principados. E eu fico olhando que os principados e as potestades, elas estão vencendo os santos e os escolhidos do Senhor. Nós estamos vivendo um exército de escolhidos, irmão, aleluia, que estão no meio da batalha sem armadura, estão no meio de uma guerra, aleluia, sem capacete, sem arma nenhuma. Muitas das vezes estamos no meio de uma batalha espiritual, o Senhor está falando, o Senhor está falando, e muitas das vezes a pessoa não está entendendo. Aleluia. Mas é noite de eu e você compreender, irmão, o sacrifício de Cristo. É noite de eu e você entrarmos na posição, se somos chamados de santo do Senhor. É noite de nós nos renunciar à nossa própria vontade e começar, irmão, a entrar no propósito de santidade, de purificação diante do Senhor. Porque, aleluia, o Senhor vem para buscar uma igreja lavada e remida. E muitas das vezes nós nos enganamos, irmão, passando semana, mês, entrando por essas portas, aleluia, e esperando talvez que o Senhor use alguém para ir até você, colocar a mão sobre a sua cabeça, orar, profetizar, falar assim diz o Senhor. Mas muitas das vezes o Senhor está falando na sua escritura que quer uma posição de você, que é uma posição que eu e você muitas das vezes deixamos há muito tempo atrás. Para o Senhor fazer na nossa vida. Porque a igreja de Coríntios, eles esqueceram aquilo que era sagrado, eles esqueceram aquilo que o Senhor tinha dado, aquilo que o Senhor tinha revelado, e procuraram fazer o seu bel prazer, a sua vontade. E nós olhamos, irmão, aleluia, quando eu estava estudando essa palavra e lendo essa palavra, eu olhando para a minha caminhada e falava assim, muitas das vezes, quantas das vezes eu deixei de fazer a vontade do Senhor para fazer a minha vontade? Quantas das vezes talvez o Senhor falava assim, filho, vai para o culto, aleluia, eu deixava de ir para o culto, irmão, para ir para outra ocasião. Talvez quantas vezes eu estava em casa, o Senhor falava, filho, vai para a consagração, e eu saía dali da minha casa, não tinha nada, e ia para outro lado, outro lugar, fazer a minha vontade, enquanto a igreja do Senhor estava orando, enquanto a igreja do Senhor está intercedendo, enquanto eu tinha alguém dentro da igreja orando pela minha vida, e eu como santo do Senhor estava longe, buscando o quê? Meu bel prazer. Isso eu estou falando, irmão, de mim, porque essa palavra ela confrontou comigo. O Senhor falava comigo, falava, filho, quantas das vezes lá atrás você fez assim? Filho, quantas das vezes lá atrás você fez assim? Irmão, e se o Senhor estava me confrontando e essa palavra veio sobre mim nesta noite, eu sei que a palavra do Senhor tem direção nesta noite para alguém que alguns tempos atrás, irmão, jejuava, buscava, orava, aleluia, deixou de orar, aleluia, e alguém que é chamado de santo, é alguém que é chamado, é obreiro da casa do Senhor. Mas eu quero te dizer algo da parte do Senhor, ainda é tempo de voltar a buscar, ainda é tempo de voltar a jejumar, ainda é tempo de voltar a estudar a palavra, ainda é tempo de eu e você nos renunciar da nossa própria vontade e fazer a vontade do Senhor. Porque Paulo, quando ele ia no caminho de Damasco, conhecedor da lei, conhecedor da palavra, ele estava indo fazendo a sua própria vontade. Mas todo mundo que trilha o caminho, irmão, outrora, ele tem que ter um encontro com Deus. Ou ele vai ter um encontro com Deus para convenção e mudar suas atitudes, ou vai ter um encontro com Deus, irmão. Os irmãos já sabem. Paulo, ele teve um encontro e mudou suas atitudes e virou pregador. E o Senhor nesta noite está falando com alguém aqui que o Senhor está dando a oportunidade de você mudar o quadro da tua vida, mudar suas atitudes, mudar a direção do teu percurso,
sobre ti, reinar sobre a sua casa, reinar sobre o seu trabalho, reinar sobre as suas finanças e reinar sobre a tua direção a qual você está trilhando. Fazer isso, irmão. Ouve o que o Espírito Santo de Deus fala. Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto nós estivermos aqui, o Espírito Santo de Deus estiver nos exortando, nos ensinando e nos dando a oportunidade dia após dia. Eu falei lá na igreja da Posse, falei com os irmãos, irmãos, eu queria tanto morar aqui perto. Aí o irmão falou bem assim, mas por que, pastor? Eu falei bem assim, porque na primeira vez que eu vim aqui, os irmãos falaram que tinha necessidade de aprender da palavra do Senhor. E nós viemos aqui, damos um culto de escola bíblica no sábado, e é uma hora tão corrida que nós já chegamos para limpar a igreja, corre para arrumar água, aquela tribulação, mas nós fazemos. E eu falei, irmão, se eu morasse aqui, eu queria ver se os irmãos estavam dispostos mesmo a aprender, que aí nós ia ter o culto de doutrina da palavra, ia ter EBD, ia ter o culto na semana, e aí nós ia abalar essa posse aqui. Aí o meu irmão falou, pastor, vamos orar para o senhor vir para cá, porque nós precisamos. E aí eu vim para cá e eu dormi, irmão, e sonhando com isso. E aí uma voz falava assim no meu ouvido, levanta e vai para RBD. Eu dormi. Acordei, eram umas 3 horas da manhã, eu falei, mas Senhor, a hora tem CBD. Aí o Senhor falava no meu coração assim, levanta e vai para RBD. Glória a Deus, aleluia. Eu tinha 1001 motivos, irmãos, se eu quisesse, para não estar aqui hoje, na parte da manhã. Poderia ter ligado, falei, pastor Pedro, eu tenho algo para fazer no boletimzinho, vou lá, e eu sei que o meu pastor ia me entender, falou, não, irmão, está liberado. Mas eu cheguei, eu preferi, sabe o que? Colocar em prioridade aquilo que eu ouvi na madrugada, 3 horas da manhã. Levanta e vai para EBD. Eu vim, eu falei, meu compromisso é esperar, para depois que eu sair daqui. Glória a Deus! E eu cheguei, irmão, e eu estava no propósito com o Senhor, de ficar de jejum, e eu parei o carro ali, eu vi os irmãos lá tomando café. Eu falei, eu não vou lá não. Se eu for, vou ter que quebrar meu jejum. E ali eu ficava, e quando a irmã ministrava aqui, o Senhor começou a falar no meu coração, irmão, sobre o amor, sobre a confraternização, sobre aquilo que a igreja tem deixado, a essência, o amor, irmão, a comunhão, que nós deixamos, sabe por quê? Não é porque nos dias nós deixamos de nós mesmos, para fazer as nossas próprias vontades. E assim como o Espírito Santo ele me visitou 3 horas da manhã, irmão, eu fico imaginando quantas das vezes o Espírito Santo bate em portas, irmão, falando para alguém, para se colocar na posição para alguém, se colocar, se levantar, se reerguer. O Espírito Santo de Deus ele não foi me visitar lá porque eu sou melhor, porque eu sou posso, eu sou barro, irmão, eu não sou nada. Mas o Senhor nos escolheu. E assim como eu sei que eu creio que é Ele que me visita nas madrugadas, 3 horas da manhã, eu sei que Ele visita cada um que está aqui. E é necessário, irmão, que nós colocamos na posição como santos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Porque o inferno, irmão, o Satanás, ele não está brincando de ser Satanás. Satanás está entrando, irmão, dentro das igrejas, está acabando com o casamento de pastor, estão fechando portas de igreja. Sabe por quê, irmão? Porque os irmãos têm perdido o amor, os irmãos têm perdido o compromisso, os irmãos têm perdido a vontade de orar. E quando nós perdemos a vontade de orar, irmão, abre uma janela. É desse jeito, Jesus. Verdade. E eu sei que foi o Senhor que colocou o propósito da qual os irmãos estão fazendo, se preparando a mesa, irmão. Porque quanto mais oração, irmão, mais vitória. A oração é a chave da vitória. Se eu e você não orarmos, irmão, nós vamos ser um bocado de crente raquítico. Nós não vamos ter dom de discernir nada. Tudo que nós vemos dentro da igreja vai ser normal.
Tudo que nós vemos acontecendo lá fora vai ser normal. E aí vemos o que acontece lá e entra aqui, nós vamos ver que é tudo normal. O mundo está, aleluia, o mundo ele não está brincando, ele está achando brecha para tentar entrar na igreja. Mas a igreja, irmão, que tem esse manual, a igreja que busca e ora, irmão, aleluia, o Senhor ela dá direcionamento. Eu louvo ao Senhor, sabe por quê? Porque nós estamos estruturados na palavra e nós temos direcionamento do Espírito Santo. Enquanto você estiver se dedicando e buscando a palavra do Senhor, irmão, aleluia, as brechas de Satanás vai ser caída por terra, vai ser fechada. Mas eu e você temos que nos dedicar, eu e você temos que buscar, eu e você temos que sair do acomodismo. Eu achei interessante quando nós fomos lá em Pameri, o pastor que estava falando, falou assim, que alguém que era músico, ensaiava 2 horas, 3 horas e estudava música. E eu falava assim, quando ele pregava, ele falava lá algo, eu falava assim, quantas das vezes eu tive vontade de trocar um violão, nunca peguei uma apostila para estudar violão, as notas. Não sei nem para onde vai a nota. Então, irmãos, se nós queremos, aleluia, assim como nós queremos nos dedicar sobre o louvor, sobre algo no nosso cotidiano, se nós queremos nos dedicar para subir para o céu, o manual está aqui. Aleluia. Todos os dias nós temos a oportunidade de, aleluia, de nos levantar e participar, irmão. Não é simplesmente participar só uma vez no mês e achar que é algo normal. Não, ceia não é algo normal. A ceia é algo sobrenatural. A ceia, irmão, aleluia, eu e você temos que saber o significado dela. De alguém que morreu na cruz, de alguém que foi chicoteado, cuspido, por amor de mim e de você, e no terceiro dia ressurgiu. Graças a Deus. Aleluia. E no terceiro dia ele aparece, irmão, para dizer que ele venceu, e eu e você venceremos. Ele venceu, irmão, e toda vez que nós participamos, comemos e bebemos, nós estamos entrando em comunhão terrena entre os irmãos e comunhão com os céus. Graças a Deus. Aleluia. Mas nós temos que discernir o que é o corpo, o que é o sangue. Nós temos que saber o que é o que nós fazemos aqui. Assim como os romanos falam, culto racional. Você tem que saber o que você está fazendo, o que você está direcionando, de que você está tocando, o que você está bebendo. Amém, irmãos? E foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor possa continuar a falar na igreja essa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.